Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E nessa tarde eu venho deixar uma palavra de Deus para a sua meditação, que se encontra no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 8, que tem como título A Excelência do Ministério de Cristo. Também quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você, meu amigo, que está chegando aí no canal. Seja bem-vindo, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa palavra, abençoe e também seja abençoado. Que fala assim, Hebreus 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Verso 7 fala, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda, porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma boa aliança, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Farei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, porque serei misericordioso para com suas iniquidades, e de seus pais e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Dizendo, nova aliança envelheceu. Dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tomado velho e se envelhece, perto está de acabar. Amém, amados? Hoje, nós vamos falar sobre a aliança, A Bíblia fala sobre dois tipos de aliança, a aliança nova e a aliança velha. Essa aliança velha simboliza o Velho Testamento, A aliança que Deus fez com seu povo, com Israel. E a aliança nova é a aliança que é através da vida de Cristo, de Jesus. Então, aqui nós vamos fazer um comentário bíblico, E vamos trazer também depois alguns estudos, alguns ensinamentos a respeito desse assunto. Que fala assim no livro de Hebreus 8, capítulo 7, comentário bíblico. O alvo da carta aos Hebreus é mostrar que em Jesus nós encontramos num estágio superior, excelente e final do relacionamento com Deus. O judaísmo era provisório, era temporário. Já se cumpriu, não faz sentido voltar para o começo, uma vez que já chegou na plenitude. E agora, então, o autor das cartas aos Hebreus explica isto que ele disse no verso de Jesus, no verso 6, que fala Jesus. Jesus é o mediador de uma superior aliança instituída com base em superiores promessas. O que é esse conceito de uma aliança? É o que era essa aliança no Velho e o que era essa aliança no Velho Testamento e no Novo Testamento. Em seguida, vamos falar sobre a previsão que já havia no Velho Testamento de que essa primeira aliança em dia ela seria substituída, Nós vamos entrar em primeiro lugar na profecia de Jeremias, que é referente ao que vai acontecer aqui em Hebreus, através da profecia. Depois nós vamos falar em que consiste, a nova aliança sobre a qual
nós estamos agora. Amém, amém, amado. A palavra aliança, para quem não sabe, significa um pacto ou um tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governo para determinada finalidade. Amém? É bom porque aqui a gente traz curiosidade bíblica, significados de palavra, né? Texto áureo, né? A gente vai falando sobre tudo aqui. Na palavra de Deus é uma descoberta, é uma mina de ouro, né? Aí, dando continuidade à leitura, fala: estamos agora e os seus efeitos com relação à antiga e termina com uma conclusão para nós. O que é uma aliança? A aliança é um acordo, um pacto entre duas partes em si e que envolve compromissos mútuos, responsabilidade e proveito. No Antigo Testamento, nós descobrimos que Deus veio fazer uma aliança com uma nação, que era a nação dos descendentes de Abraão. Na verdade, Deus fez essa aliança primeiro com Abraão, depois com seu filho Isaque, depois com seu filho Jacó, né? Então, aqui a gente pode observar que a aliança de Deus ela foi feita no Antigo Testamento através de gerações e geração, passando de pai para filho, né? Dando continuidade. Aí aqui fala, dando continuidade até os nossos dias de hoje, né? Que termina, né? Essa aliança ela termina na pessoa de Jesus, em Jesus. A pergunta é por que Abraão, por que Isaque e por que Jacó? A resposta é, conforme a Bíblia, é porque Deus quis. Assim não era porque eles eram melhor nem extraordinário. Não era porque eles eram um povo melhor. Não, mas Deus soberanamente escolheu o povo Israel, um povinho humildinho, desconhecido, perdido lá no meio de grandes potências como o Egito, a Mesopotâmia, a Síria, que eram as grandes nações que se tornaram dominadoras mundiais. Então aqui o comentarista está falando, né? Uma pausa para a gente fazer um comentário em cima dessa palavra. O comentarista está falando a respeito sobre Israel. Por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu nós? Será que a gente tinha algum mérito? Será que a gente tinha alguma beleza, alguma coisa extraordinária em nossa vida? Não, Israel não tinha nada. Era um povinho, um povo pequeno, um povo limitado, um povo fraco, né? Um povo agricultor, um povo que tinha pouco recurso, pouca cultura, né? Pouco ensino, né? Pessoas ignorantes como Pedro. Deus escolheu porque Ele quis escolher, né? Deus te escolheu para escrever uma história, porque Ele quis escolher. Então não é porque a gente tem alguma coisa extraordinária, não é porque somos pessoas super crentes, pessoas maravilhosas que Deus escolheu, não. Deus escolheu porque Ele quis escolher, porque Ele é bom. A palavra de Deus nos assegura que Deus é bom em todo tempo, Deus é bom. Então Ele quis escolher Israel para ser um povo exclusivo só dele, né? E nisso Ele fez um pacto, Ele fez uma aliança com Israel, né? E dentro desse tratado, dentro dessa aliança, tinha normas, tinha lei, e eles não poderiam quebrar de jeito nenhum. Aqui o comentarista está falando que Deus poderia escolher pessoas melhores, né, do que eu e do que você, para estar aqui, para estar na sua presença. Não, mas ele poderia ter escolhido a Síria, que era uma potência, a Babilônia, os egípcios, né? Pessoas cultas, inteligentes, raças, povos, línguas, intelectuais, mas não, ele não olha, ele não vê como vê o homem, né? A visão de Deus não é como a nossa. Deus, ele vê lá na frente. O intuito de Deus é glorificar o seu nome. Então, ele não escolhe coisa grande, ele escolhe coisa pequena, insignificante mesmo, onde ele vai se apresentar como Senhor, como o autor daquele feito, né? Porque toda glória e toda honra
pertence ao Senhor, não é nossa. Não, nós não temos mérito nenhum. O mérito, a honra, a glória todinha é do Senhor. Nós somos só um vaso de barro na mão do oleiro, que ele molda e faz como quer. Deus podia ter escolhido os egípcios, os assírios, os mesopotâmios, os caldeus, mas Deus sempre escolhe os menores para que o poder e a glória seja para si, né? Seja para ele, o comentarista está falando. Ele escolheu uma naçãozinha obscura, nômades. A palavra nômade significa que não tem habitação fixa, errante, pessoas que não têm estabilidade, né? Não têm residência fixa, lugar fixo para ficar. Então Deus escolhe coisas improváveis, coisas onde eu e você não daria nada por aquilo ou por aquela pessoa, mas Deus, ele fez um investimento alto, né? No seu povo, na minha vida, na tua vida, em nós. Aí, foi tão alto esse investimento que ele mandou o seu filho amado Jesus morrer na cruz, né? Finalizando, né? Complementando essa aliança. Nômades, agricultores, descendentes desse peregrino Abraão que saiu da terra dos caldeus, um dia desceu até a Palestina, foi com esse povo que Deus fez uma aliança, porque Deus quis, Ele escolheu você para fazer uma aliança. Ele não se deixa guiar pelas aparência ou potência ou pelo intelecto, atributo. Deus não se deslumbra com a glória humana, né? Deus não olha como Samuel foi escolher, né, na casa de Jessé, foi escolher um homem para ser ungido por Deus, né? E Deus falou para Samuel que Deus não é como o homem, Deus não olha o exterior do homem, mas Deus olha o interior do homem. Então Deus olhou para mim, para você, para o meu e para o teu interior, não viu nada, mas mesmo assim Deus quis investir, né? Fazer o quê? Vamos aceitar, vamos respeitar a vontade de Deus, vamos ser grato, né, ao que Deus fez por nós, ao que Deus fez por mim e por você. Todos os dias nós temos que ser gratos, porque nós não temos nada de bom em si mesmo. Foi a misericórdia do Senhor que nos alcançou. Aí aqui fala potência ou pelo intelecto, Deus não se deslumbra com a glória humana. E Ele, com frequência, escolhe aquilo que é para o homem é pequeno, desprezível, para mostrar que no final a glória é dele. Foi ele quem fez, foi ele quem deu vitória. Ele escolheu a nação de Israel, os descendentes de Abraão, e entrou em acordo com ele, como diz a Bíblia. E os termos desse pacto eram o seguinte: da parte de Deus, Deus prometia ser o Deus daquele povo. O que isso significaria? Que Deus haveria de proteger aquela nação, abençoar aquela nação, fazê-la prosperar, cuidar dela, livrar dos seus inimigos. E Deus prometeu que lhe daria uma terra, saúde, paz, prosperidade, né? Quem estava com Deus, quem estava do lado de Deus estava guardado, né? Ou seja, quem fazia a vontade de Deus nesse pacto, nessa aliança do Velho Testamento, né? Era protegido por Deus por todos os lados, né? E hoje em dia não é diferente. Fizemos uma aliança com o Senhor na nova aliança, né? No Novo Testamento. Somos protegidos pelo Senhor por todos os lados. Essa força invisível que nós não vemos, mas nós cremos. E com Israel tinha um acordo entre Deus e Israel. Israel não podia quebrar esse acordo, não podia quebrar esse pacto, essa aliança, porque quando eles quebravam, eles sofriam as consequências. Aí que fala, Deus prometeu que lhe daria um rei, né? Aqui fala, e Deus prometeu que lhe daria uma terra. Deus prometeu que lhe daria um rei, né? Prometeu que um
descendente que viria daquela nação, de um judeu sairia aquele que seria o Salvador do mundo. Então foram estas promessas que Deus fez. E da parte do povo, porque, aleluia, Jesus querido, és maravilhoso. O que Deus queria? Deus deu a lei, os 10 mandamentos, e deu mais lei referente ao sistema de sacrifícios e outras leis que regulavam a vida do povo, né? Muitas leis, a principal delas são os 10 mandamentos, né? Tem as leis civis, as leis morais, tinha os mandamentos, então o povo tinha que cumprir tudo isso, e o povo foi sentindo que era uma carga muito pesada, era muito pesado para o povo cumprir, nenhum homem conseguiu cumprir, né? Os 10 mandamentos. O único homem que conseguiu cumprir toda a lei e todos os mandamentos que a Bíblia diz e nos assegura que foi o Senhor Jesus. Fora Jesus, nenhum outro homem conseguiu, nem conseguiria cumprir a lei, né? Só o Senhor Jesus. A lei, ela aponta para o pecado, mas ela não tem poder de tirar o homem do pecado. Então, por isso que ela não foi suficiente, ela não pôde transformar a vida do homem como Deus queria, né? Deus também enviou 613 mandamentos, então tinha muita lei, tinha muitos estatutos, tinha muitos princípios, e o homem não conseguia de jeito nenhum cumprir a lei. Aí Jesus veio, né? A gente vai ver isso lá adiante, lá na frente. Aqui são os 10 mandamentos, e Deus diz: a parte de vocês é vocês serem o meu povo, vocês vão me adorar, e somente a mim, vocês não vão ter outros deuses, né? Vocês serão meu povo exclusivo. Eu não aceito que vocês adorem outros deuses, e vocês vão obedecer à minha lei, vocês vão cumprir tudo o que eu disser, tudo o que eu disse, e assim então farão estabelecidos os termos da aliança. Essa aliança, como toda aliança, ela tem símbolos, e no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, nós encontramos alguns desses símbolos. Deus mandou que todo o povo fosse circuncidado. Os homens da nação de Israel eram um símbolo, uma cirurgia nos homens da cirurgia que Deus queria fazer no coração, não mais na carne. Era feito externamente, mas era símbolo do que Deus queria fazer com o coração deles, tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Então esse era o símbolo. O outro símbolo era a Páscoa. Uma vez por ano ele tinha que degolar um cordeiro sem defeito, sem mácula, né? Sem mancha, né? E lembrar que um dia Deus tirou da terra do Egito e fez aliança com eles. Além disso, havia também a arca da aliança que Deus mandou fazer com as tábuas da lei, onde estavam os 10 mandamentos. Então, a antiga aliança era assim que funcionava, era assim que estava no Velho Testamento. Já naquela época, se percebia que aquela aliança ela era incompleta, provisória, né, incapaz para aperfeiçoar os judeus e de salvá-los, dando pleno conhecimento das coisas de Deus, porque essa antiga aliança ela tinha muitos símbolos das realidades relacionadas com Deus. Além dos mais, havia um problema que era a incapacidade que o povo mostrou em cumprir a parte dele. Enquanto a parte de Deus estava tudo bem, Deus abençoou, derramou bênçãos por todo o lado deles, espiritual, material, saúde na terra, e protegeu o povo. Aqui está falando que a incapacidade do homem cumprir o Velho Testamento, essa antiga aliança,
era visível, os homens não davam conta de jeito nenhum. Os fariseus, pior ainda, eles mostravam uma coisa para os outros do que eles não viviam. Então, se o povo de Deus na antiga aliança não conseguia cumprir o que Deus estava pedindo, o que Deus estava mandando, estabelecendo, imagina os fariseus, eles faziam só de aparência. Então, o povo de Deus não estava conseguindo de forma alguma, de jeito nenhum, cumprir o Velho Testamento. Deus, da sua parte, ele cumpria, ele cumpre até os nossos dias atuais, né? Isso nos mostra que nós falhamos com Deus, né? Constantemente, mas Deus, ele permanece fiel. No Antigo Testamento, no Velho Testamento e no Novo Testamento, Deus permanece fiel de geração em geração. E o povo não conseguia cumprir esses princípios. O povo não conseguia apresentar um resultado positivo, um resultado bom. Então Deus teve que fazer uma nova aliança. Deus viu que havia uma necessidade, sim, de trazer seu filho e, através do seu filho, fazer uma nova aliança, né? E quando o povo conseguia obedecer essa aliança no Velho Testamento, que era difícil, mas quando eles conseguiam obedecer, eles eram abençoados, porque essa aliança ela tinha um acordo. O povo fazia parte dele e Deus fazia parte dele. Deus só fazia parte dele se o povo fizesse a sua parte. Esse era o tratado dessa aliança. Então, como o povo não conseguia fazer a parte dele, Deus viu que ele tinha que fazer uma nova aliança, né? Aí aqui fala, Deus protegiu o povo na parte espiritual, material, na saúde, na terra, protegiu o povo das pestes, das guerras, dos rumores de guerra, de tudo que acontecia. Deus, ele acampava no meio do seu povo como forma de proteção. Deus colocava uma coluna invisível de fogo para proteger seu povo, né? O povo estava sempre protegido, tanto no deserto como fora dele. Mas qual era a parte do povo guardar os 10 mandamentos, né? Deus exigia que eles guardassem os 10 mandamentos. Você vê que a história de Israel, o tempo todo Israel estava metido com idolatria, quebrando já o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Foi só no período do rei Davi que aleluia, Jesus querido, que os israelitas deixaram de ser idólatras, adorando muitos deuses. Quando eles voltaram do cativeiro, eles não adoraram mais. Durante o período de Davi e de seu filho, né? Os israelitas se manteram fiel a Deus, mas só por um período. Eles não conseguiam permanecer fiel. Eles eram inconstantes nessa aliança, na velha aliança. Então voltaram do cativeiro, eles não adoravam mais outros deuses, mas criaram legalismo, né? A palavra legalismo significa relacionamento entre fé e prática, fidelidade e respeito. Criaram legalismo e a hipocrisia e o que? Um outro tipo de idolatria que quer dizer que a história do Antigo Testamento é uma história de fracasso. E como esse povo com quem Deus fez uma aliança, não guardou os termos da aliança. Ele está falando aqui que o Velho Testamento não é ruim. Não é isso que ele quer passar nesse ensinamento. Não é que o Velho Testamento, a lei, seja ruim. É que nós somos fracos. A nossa matéria é fraca e a gente não dá conta de cumprir a lei, né? Como o homem não dá conta de cumprir a lei. Porque a lei é boa, mas a matéria que somos nós é fraca. Então nós, diante da lei, nós não damos conta de cumprir a lei de jeito nenhum. A lei do Senhor é boa, é perfeita, é agradável, é boa. Mas para o homem não estava servindo, não estava havendo mudanças, como Deus queria que de fato acontecesse. Aí Deus teve que fazer uma nova aliança. Deus fez uma aliança, não guardar os termos da aliança. Aqui eu queria
ler para vocês uma descrição que eu entendo que o apóstolo Paulo está fazendo dos judeus de antigamente, que queria agradar a Deus, né? Vivendo debaixo da antiga aliança. Romanos capítulo 7, né? O ponto central aqui, Paulo está descrevendo como era a vida da antiga aliança para nós. No capítulo 8 fala da nova aliança, a vida no Espírito. Veja como ele diz aqui em Romanos 7, né? Porque Romanos 7, ele está falando aqui claramente a respeito dessa aliança, né? A gente pode observar que a palavra de Deus é um contexto, testifica o outro texto. Então, a palavra de Deus, ela testifica uma com a outra. Ela sempre comprova que aquilo que o escritor está falando em outro livro é verdade. É isso que ele quer dizer. Romanos 7, que diremos, pois a lei, pecado de modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não terei eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera não cobiçarás, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei esta morte, o pecado, outrora sem a lei, eu vivia mais sobrevivendo o preceito. A lei, junto com a aliança, reviveu o pecado e eu morri. O mandamento, né? O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que ele se tornou para a morte, porque o pecado prevaleceu do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Porquanto seguinte a lei de Deus é santa e o mandamento é santo, justo e bom, acaso bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, mostrou-se sobremaneira maligno. Bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. Nesse caso, que já faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem está em mim, e não querer. Aleluia, Jesus. Efetuá-lo, porque não faço o bem, que prefiro, mais o mal que não quero, esse faço. E se faço o que não quero, já não eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no que diz respeito ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que de mim mesmo, da mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, né? Aí aqui fala capítulo 8, verso 8, né? Não, capítulo 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele está falando que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem segundo a carne, como Paulo vivia. Paulo era um doutor da lei, conhecedor dos princípios da lei
do judaísmo, do Torá, de tudo, né, do Velho Testamento, mas ele não conseguia cumprir. Então havia uma guerra entre si, entre ele e ele, entre os seus membros. O espírito dele queria fazer uma coisa, mas a carne dele queria viver outra. Então a Bíblia nos ensina que nenhuma condenação há para aqueles que vivem sujeitos à vontade de Deus, que não anda segundo a vontade da sua carne, mas anda segundo a vontade do Senhor Jesus, né? Da sua palavra. Romanos 8:1, aqui fala, aqui no capítulo 7 em Romanos, Paulo, né, essa palavra que eu li agora, amados, está escrito em Romanos capítulo 8, verso 1. Agora que fala, aqui no capítulo 7, em Romanos, Paulo está descrevendo a situação do homem debaixo da lei. O judeu, no Antigo Testamento, ele tinha a lei. Ele queria guardar, pelo menos alguns queriam, mas o pecado impedia a guarda perfeita da lei e criava esta frustração. Eles não conseguiam obedecer à lei completamente. Não conseguiam satisfazer aqueles preceitos. E aí o grito, quem me livrará disso? Ou seja, essa situação em que eles estavam vivendo precisava de uma mudança, ou seja, de uma nova aliança em que nós passamos de fato a agradar a Deus dentro dessa nova aliança, né, que ele está falando. E isso que o Antigo Testamento é uma aliança de Deus com a nação de Israel, mas ela é provisória, ela é insuficiente, ela mostrava o pecado, mas não tinha força para removê-lo da vida do homem. Ela é boa, a lei não é errada. O problema é que ela não dá força ao homem para fazer aquilo que ele pede. É preciso um outro poder que entre no coração do homem, que o mude e o transforme para ele, de fato, passar a agradar a Deus. E isso que é a nova aliança. Você já vai encontrar no Velho Testamento indícios de que uma nova aliança seria necessária. E aqui, na carta aos Hebreus, cita o profeta Jeremias. O profeta Jeremias viveu um daqueles períodos de grande crise na nação de Israel. O povo tinha quebrado a lei de Deus e quebrado repetidamente até que Deus se cansou, né? Tudo tem um limite, né? E para Deus não é diferente. A gente pode observar que Deus teve muita paciência com Israel e deu muita oportunidade para que eles se arrependessem. Mas eles não conseguiam cumprir a lei de jeito nenhum. Então, assim, Deus se cansou do seu povo, cansou desse tipo de prática, de tudo. Aí Deus foi, né, e fez uma nova aliança. Aí aqui fala, Deus se cansou e castigou o povo, mandou o povo para o cativeiro, né? Porque o povo também era rebelde e desobediente, não queria obedecer ao Senhor, endurecia o seu coração, de dura cerviz. Quando o homem endurece o seu coração, né, em fazer a vontade de Deus, não quer fazer a vontade de Deus, não quer obedecer os preceitos, a lei do Senhor, né, a vontade do Senhor, então ele vai perecer, de uma forma ou de outra ele vai se tornar cativo daquilo que ele está alimentando na sua vida, né? Se você está alimentando o pecado na sua vida, você vai ser escravo, você vai ser cativo daquilo que você está alimentando. Agora, se você está alimentando santidade na tua vida, obediência, você vai ser forte, você vai ser vigoroso, você vai ter poder para vencer o inferno, através do poder de Jesus, através da força de Deus que está na tua vida, que está em Cristo Jesus, né? A gente consegue vencer o pecado através de Cristo Jesus, se rendendo à vontade de Deus, se rendendo à nova aliança.
Então o povo foi castigado, o povo foi mandado, né, para o cativeiro, veio uma nação mais poderosa, depois vieram os babilônicos, né, no Reino do Sul, Israel em Judá, e eles ficaram exilados da sua pátria durante 70 anos, né? Israel teve vários cativeiros, esse aqui foi um dos tais. Teve o cativeiro no Egito, né, que durou mais de 400 anos, teve o cativeiro em Babilônia, né, e outros cativeiros. Os romanos também, de certa forma, tornaram cativos, né, o povo de Deus. Então, Israel, o povo de Deus, passou por vários cativeiros, mas não conseguia obedecer o Senhor. E Deus estava observando isso, Deus estava vendo, Deus conhece o nosso limite, né? Deus também conhece quando a gente está em rebeldia, em desobediência. E como Ele é Senhor da nossa vida, Ele nos corrige, né? Ele nos ensina o caminho certo que a gente tem que andar. E esse caminho é através do Senhor Jesus. Não é através de Maria, não é através de imagem, de escultura, de idolatria, né? Porque Israel, ele procurava idolatria, adorar os deuses, né, dos outros povos, das outras nações. Então, idolatria é pecado, né? Deus abomina o pecado de idolatria. Quer ver Deus ficar aborrecido, é você botar outro Deus na frente dele. Ele não aceita isso. Ele é o único Deus que nós devemos adorar em nosso coração. Não é através de imagem, não é através de foto, não é através de nada das coisas aqui terrenas. Nós temos que adorar a Deus única e exclusivamente através dos ensinos da sua palavra, adorá-lo somente em nosso coração, né? O Deus invisível habita em nós, quando a gente em nós aceita viver a sua vontade. Aqui Judá, e eles ficaram exilados na sua pátria durante 70 anos, e foi no início desses 70 anos, desse tempo que viveu o profeta Jeremias. E aí o profeta Jeremias, olhando para aquela situação, vendo como o povo não conseguia viver debaixo daquela aliança, Deus então fala através do profeta Jeremias e diz o seguinte: porque a culpa de fato foi deles estarem num cativeiro, né? Tem que estar falando a culpa de fato é porque Israel fez uma aliança, fez um contrato com Deus. Quando a gente faz um contrato ou uma aliança, que é o mesmo significado, a gente não pode quebrar, né? Existe regra, existe leis, existem normas e a gente tem que cumprir, né? Aí aqui o comentarista vai falar, o autor desse texto, que quando você faz um contrato, aluga um apartamento, né, ou adquire um bem, ou faz um contrato, seja do que for, de um carro, de um imóvel, você tem um contrato, tem as cláusulas e não pode ser quebrado. Se você quebrar, você vai ter que arcar com as consequências, né? Você vai ter que responder porque você quebrou, né? Você vai pagar caro por aquilo. E assim foi com Israel. Então ele diz o seguinte: porque a culpa do cativeiro foi deles mesmo, né? O Senhor diz: eis que vem dias que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que eu os tornei, nos dias que eu os tomei pelas mãos para conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram, né, na minha aliança e eu não atentei para isso, né? Essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, se referindo a dias futuros que Deus firmaria uma nova aliança em que seria a diferença entre três coisas na sua mente. Imprimirei as suas leis também sobre o seu coração. Então, essa nova aliança que Deus está falando, né? Deus está deixando a velha de lado e Deus está trazendo uma nova aliança. Essa nova aliança, Deus colocaria ela na mente dos homens e no coração. Então, essa aliança não seria externa, não seria fora, mas estaria dentro do homem, né?
Agora eu quero ver eles tirar, né? Eu quero ver eles pecar, né? É isso que Deus está falando aqui. E o comentarista está se referindo aqui na palavra de Deus. Seria a diferença entre três coisas. Na sua mente, imprimirei as suas leis também sobre o seu coração. Escreverei. E eu serei o seu povo e eles serão o meu povo, né? E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Deus vai resolver o problema da desobediência em vez de dar uma lei escrita em 2 tábuas de pedra. Deus agora vai pegar aquela lei e vai escrever na tábua do coração e na mente do homem. Quero ver se eles não vão obedecer agora. E aí eu serei verdadeiramente o Deus dele e eles serão o meu povo. A nova aliança é de natureza espiritual. Ela consiste em uma mudança extraordinária na mente e no coração, onde Deus imprime lá dentro a sua vontade e o seu querer e regenerar e mudar completamente. Já no Velho Testamento a obediência era externa, não interna, como no Novo. A segunda diferença é que nessa nova aliança todos serão convertidos de fato. Na aliança antiga, todo judeu conhecia e estava na aliança física, que eram descendentes de Abraão através da circuncisão. Agora, a circuncisão, a incircuncisão, no caso, é num coração. Então, aqui Deus está falando que ele tinha um povo, no Velho Testamento, Deus tinha um povo que era só dele. Deus tinha escolhido Israel, era uma nação que Deus escolheu e fez uma aliança, fez um pacto para ser só dele. Como eles quebrou essa aliança e não conseguia fazer essa aliança, né? Dentro da aliança nova, Deus abriu, né? Ficou abrangente. Agora tem acesso dentro dessa aliança, né? Todos podem ser alcançados, todos podem ser salvos. Japonês, chinês, coreano, brasileiro, né? Toda raça, todo povo, indiano, né? Judeu, todo povo, toda raça, toda língua pode ser alcançado, né? Ou seja, todo homem, toda mulher, toda raça, toda tribo que se render, que se converter ao Senhor, aceitar o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, né, está inserido dentro dessa nova aliança, passa a ser Israel do Senhor. Já na antiga aliança não é que Deus não perdoava, mas todo ano esses pecados eram lembrados de novo, através de sacrifícios de animais. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos, levando o cordeiro sem defeito, né? Tem que ser perfeito esse cordeiro. E derramava o sangue daquele cordeiro no altar, diante da arca de Deus, perante Deus, pelos pecados do povo de Israel. E no ano seguinte a mesma coisa, e todo ano era a mesma coisa. Parece que não tinha perdão, porque sempre tinha que estar debaixo desse sacrifício que não resolvia o problema da nação de Israel e se tornava cansativo, né? Esse sacrifício, ele está falando aqui que todo ano eles tinham que fazer morte de animais para perdão do pecado do povo. Então, assim, se tornava muito cansativo. Parece que era uma coisa que não tinha fim, né? Porque estava sempre sendo repetido e de fato não tinha fim, né? E o povo já estava ficando assim esgotado num ponto de vista aqui espiritual. A gente pode observar que o povo estava ficando assim esgotado, estava se tornando uma coisa assim cansativa, porque assim não tinha fim. O povo queria se ver livre daquele pecado, daquele mal, e aquele pecado parece que impregnava na vida deles e não conseguia sair deles, né? Era um mal que era repetido e não conseguia sair da vida deles, né? Aí Deus teve que tomar uma nova atitude, né? Deus teve que fazer algo novo a respeito disso, né? Israel se tornava
que não resolvia o problema da nação de Israel e se tornava cansativa. Por isso, Deus fez um sacrifício só, que foi através de seu Filho Jesus, e resolveu esse problema do pecado. Nessa carta aos Hebreus, eles estavam tentando a volta para a velha aliança, ou seja, para o velho homem. Por causa das tentações ou luta, esses judeus passou. Essa nova aliança deixou a nação de Israel para trás e se abre para o mundo todo. E o novo é o novo povo de Deus, é o que Paulo chama de Israel espiritual. Essa é a nova aliança. Nessa nova aliança se cumpre tudo o que Deus prometeu. E a Israel antigo, Deus havia prometido um reino, já veio o rei que é Jesus. Deus havia prometido o cordeiro que era e que é Jesus, o Salvador de toda a humanidade, de todo o mundo. Se cumpriu em Cristo Jesus. Nós consideramos que as promessas feitas a Israel, como a terra, por exemplo, ela já se cumpriu no tempo de Josué e nos tempos de Davi. Deus não deve mais nada à nação de Israel. Como nação, a nova aliança já supera essas coisas da antiga e aponta para o novo povo, uma nova Israel do Senhor. Na antiga aliança, a circuncisão era externa da aliança, mas na nova aliança nós temos o batismo, né? A grande vantagem é que não corta na carne, e sim no espírito, e enche e inclui as mulheres, que outrora não participavam. E é um símbolo muito mais perfeito. E é a ceia que comemoramos ou celebramos, ela todo domingo de cada mês, ela é o memorial, que é diferente da Páscoa, que era uma vez por ano, né? No Antigo Testamento se derramava sangue para pagamento de pecado, mas nós aos domingos celebramos a ceia, não como pagamento de pecado, mas como uma lembrança do pagamento de pecado que Jesus já fez por nós. E o sábado é substituído pelo domingo, ou ressurreição, quando o nosso mediador ressurge dentre os mortos para nos dar descanso eterno em Deus. A nova aliança tem os dois lados. Toda aliança envolve acordo com dois lados. E a grande vantagem é que aquilo que Deus de mim é o que Ele pede na antiga. Aleluia, Jesus querido. A aliança é a obediência, né? Então, o que Deus pedia na antiga aliança, os homens não dão conta. Mas o que Deus pedia na antiga aliança era a obediência, né? Que ele também não é diferente na nova aliança. Deus pede na nova aliança, obediência. Não é porque nós estamos, né, sujeitos à nova aliança que a gente vai fazer o que quer, não. Deus ainda pede, né, nos nossos dias atuais, Deus pede nessa nova aliança a obediência, né? O representante dessa nova aliança já cumpriu a lei perfeitamente, o Senhor Jesus. Ele se submeteu por isso. Ele se tornou homem para entrar debaixo da aliança como membro da raça humana, satisfazer as exigências de Deus e assim poder, no seu sangue, firmar essa nova aliança. Por isso que chamamos de mediador da nova aliança, porque ele é um novo representante, ele cumpriu a lei, você pode quebrá-la. Isso quer dizer, se você é crente, você não vai querer quebrar essa aliança. Na velha, ele está falando, na velha aliança, você não podia quebrá-la, tinha que se manter fiel para não quebrá-la.
que era algo impossível. Na nova lei está no seu coração e mais difícil de você quebrá-la. É a boa semente que é a palavra de Deus, né? Todo mundo sabe, né? A experiência de você fazer um contrato com alguém. Ele está falando, a boa semente que é a palavra de Deus que está dentro do seu coração vai ser difícil de ser tirada, né? Vai ser difícil de ser arrancada de você. Por mais que Satanás tente, mas está dentro de você, está impregnado no seu ser, na sua alma. Se você guardar, né? Se você zelar isso, fechar isso de você como um bom tesouro, ninguém vai conseguir roubar isso de você. Aí aqui ele fala, todo mundo sabe a experiência de você fazer um contrato com alguém, diferente no meio, na medida que o contrato está sendo aplicado, vocês perceberam que tem coisa ali que não está funcionando, vocês sentam e faz uma reforma, vocês alteram o contrato para que ele possa de fato ser eficaz. Então eu vejo assim essa nova aliança que Deus fez. Ele está se referindo à nova aliança e à velha aliança. Ele está se referindo à velha aliança como um contrato, né, que foi feito entre Deus e os homens quebraram esse contrato. Então, se quebrar esse contrato, foi feito um novo contrato na pessoa do Senhor Jesus, que permanece até os nossos dias atuais, né? É o sacerdócio eterno, eterno e eterno. Amém, amados? Agora aqui nós vamos entrar para a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 7 até o verso 12, que fala assim. Ora, que tem como título essa palavra, a excelência do ministério de Cristo. Está falando sobre o sumo sacerdote, que o ministério de Cristo, ele é o sumo sacerdote, né? Todos os outros fracassaram em sua missão, porém Cristo não, ele permaneceu e permanece até os nossos dias atuais como sacerdócio eterno, né? É isso que essa palavra no livro de Hebreus quer falar. Que fala assim, Hebreus 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, esse sacerdócio é eterno. Prova disso é que ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e reina nos nossos dias atuais, né? Reina de geração em geração, por séculos e séculos, né? É isso que esse versículo quer dizer. No verso 7 fala, porque se aquela primeira fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Ele está falando, se a primeira aliança fosse perfeita, fosse irrepreensível, não teria acontecido uma nova aliança, né? Foi necessário acontecer uma nova aliança para que as coisas fossem modificada, para que o pacto que Deus fez com os homens permanecesse. Só através de Jesus é que essa aliança, é que esse acordo entre Deus e os homens está de pé, através da pessoa de Jesus, do sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, por mim e por você. Verso 8 fala, porque repreendendo-os lhe diz, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel, com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, né? Aliança antiga, ele está falando. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Verso 10 fala, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. Então Deus está falando que não será externa, essa aliança não será externa, não será só no papel, não será só na escrita,
Mas essa lei, essa nova aliança, né, que é com Cristo Jesus, que é na graça, estará na tábua, estará encravada, escrita dentro de nós através do Espírito Santo. Estará escrita na tábua do nosso coração e na nossa mente, para que a gente não peque contra Deus, para que a gente não erre, não esqueça, né, dessa nova aliança. Então, ela não estará mais fora, né? Ela não vai apontar, vai te mostrar que a lei ela só aponta o pecado, mas ela estará dentro de você, na tábua do teu coração. Então, essa nova aliança é perfeita, não tem como o homem errar, ele só erra se ele quiser, né? Porque aliança como essa, né? Só o nosso Deus para fazer com o homem, só o nosso Deus para ter misericórdia, para fazer uma aliança tão perfeita, né? E digna de toda honra e de toda glória, que essa aliança foi feita através do seu único filho que ele tem, o Senhor Jesus. E quem é que quer dar o seu único filho para morrer por nós ou para morrer por alguém? Ninguém quer fazer esse sacrifício, mas Deus ele fez isso, né? Então essa aliança é perfeita, que fala assim: os princípios apresentados aqui pelo escritor aos Hebreus são muito importantes para que nós tenhamos comunhão com aquele que nos chamou. Em Hebreus fala que o povo quebrou o contrato que era a aliança com Deus. A aliança antiga era baseada em ritos vividos todos os dias, nas muitas cerimônias, nas muitos sacrifícios, nas muitas regras vividas. A nova aliança é baseada na transformação interior que se expande em nossa vida visível, né? No verso 13 fala que as regras para a salvação, a redenção são agora validadas pelo sangue de Jesus, né? Na nova aliança, porque Jesus foi feito ministro e sacerdote de uma aliança superior. Jesus é o sacerdote vivo e perfeito. E como sacerdote, ele deve ser seguido, por isso devemos saber saber quem é Cristo, quem somos nele. Renove seu relacionamento com ele dia após dia, fazendo as mudanças que precisam ser feitas, né? Investindo o tempo que precisa ser investido e focando nele sempre, né? Aqui ele fala aqui no verso 12, né? Porque serei misericordioso para que com suas iniquidades e de seus pecados, de suas iniquidades não me lembrarei mais. Então, na nova aliança, todo o nosso pecado é lançado fora. Todo o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Quando a gente faz essa aliança com Jesus, quando a gente deixa Jesus ser Senhor da nossa vida, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está fazendo uma aliança com Deus, está fazendo uma nova aliança com Jesus. Então, ele esquece todos os seus pecados que você cometeu, né? Ele joga no mar do esquecimento. Os pecados do velho homem, eles ficam esquecidos por Deus. Deus não lembra mais dele. Então, não tem para que a gente ficar lembrando das coisas do passado, né? O que ficou no passado, deixa no passado. Eis que tudo se faz novo, né? Eis que tudo se faz novo. Você é uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E verso 13, para finalizar essa palavra, fala: dizendo, nova aliança envelheceu. A primeira... Ele fala assim, dizendo, nova aliança envelheceu, a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, está de acabar. Então, ele está falando que não é que a velha aliança não preste, não. Mas ele está falando que Deus ele fez uma nova aliança porque precisava ser mudada algumas coisas desse contrato, dessa nova aliança, entendeu? Algumas coisas precisavam
ser tirada do lugar, precisavam ser removidas, ser feitas na vida do homem, né? Dar condição ao homem de servir ao Senhor. Os judaizantes estavam aqui em Hebreus 8, criando um problema por estar entrelaçando a lei, né? A lei miúdos deles, a lei, muitos deles queriam manter a tradição. A lei é a sombra do Novo Testamento. Então, ele está falando aqui a respeito dos judeus, né? Nessa carta aqui em especial, fala ao povo de Deus, aos judeus, aos israelitas, que quando eles aceitavam Jesus, eles não queriam uma mudança de verdade, eles queriam viver nas velhas práticas, no velho homem. Então não tem como aceitar Jesus e viver cometendo as coisas do passado, as coisas do velho homem. Não tem como trazer as coisas do velho homem para o novo homem. As coisas do velho homem ficam lá atrás, né? A gente tem que separar. O novo homem, ele tem que estar no centro da vontade de Deus. O novo homem tem que se sujeitar a essa nova aliança, né? A essa boa nova aliança que ele faz com Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus quer falar conosco. E aqui no resumo, né? Aqui no resumo dessa palavra, nós vamos trazer a nova aliança, o significado. A nova aliança é uma nova relação entre Deus e os seres humanos, mediante por Jesus, que necessariamente inclui todas as pessoas, tanto judeus e gentios, sobre sincera declaração de que a pessoa que crê em Jesus Cristo como Senhor e Deus, né, como Senhor e Salvador da sua vida, passa a ser filho de Deus, né? Porque existe o filho e a criatura. O homem só passa a ser filho de Deus quando ele aceita Jesus, quando ele aceita, mediante essa nova aliança, viver os preceitos de Deus, viver, né, as normas dessa nova aliança, o ensinamento dessa nova aliança que está em Cristo Jesus. Então, você só passa a ser filho de Deus quando você faz uma aliança com Jesus, aceita Ele, aceita a sua vontade, a sua palavra e vive ela dia após dia, né? E a velha aliança? A antiga aliança em hebreu se refere à aliança mosaica, mas apenas em parte. O foco de Hebreus é limitado ao sistema sacrificial de animais. Esse era o papel do sumo sacerdote. Nossos olhos hoje se fixam no papel de Jesus Cristo, hoje como sumo sacerdote, intercessor e o sacrifício perfeito que nos leva ao céu. A palavra aliança é um acordo de duas pessoas, né? A palavra aliança significa um acordo entre duas pessoas. As 7 alianças, né, que foram feitas, né, desde o princípio, né, até o nosso dia atual. Houve 7 alianças desde o princípio até o nosso dia atual. A primeira aliança que Deus fez foi com Adão. A aliança edêmica, chamada da dispensação da inocência. Essa primeira aliança foi feita com Adão, que durou a queda até o dilúvio, né? A segunda aliança de dispensação da consciência, chamada de adâmica, que durou da queda até o dilúvio. E a terceira aliança foi a dispensação do governo humano, a aliança noética, né? Que foi feita com Noé. Ela durou ao dilúvio até a Abraão. E a quarta aliança como a dispensação patriarcal. A aliança abraâmica durou de Abraão a Êxodo. A quinta aliança, dispensação da lei, também muito chamada de mosaica. E a sexta aliança é da graça, a nova aliança que iniciou na crucificação de Cristo. Aleluia, Jesus. Que iniciou na crucificação de Cristo, né?
E a sétima aliança é a dispensação milenial. O reino milenial é o tempo de restauração da segunda etapa da volta de Cristo em glória até a solteira de Salamos, né? É a abertura do grande trono branco. Peraí, gente, deixa eu ler direito aqui, que às vezes eu me atrapalho. Perdão, eu peço perdão a vocês que estão me ouvindo, que às vezes eu me confundo aqui. O reino milenial, o tempo da restauração, da segunda etapa da volta de Cristo, é em glória até a soltura de Salomão. Soltura de Salomos. Aí aqui fala, e a abertura do grande trono branco, né? Então aqui a gente vamos fazer uma revisão dessas alianças que a gente viu aqui. A primeira aliança é edêmica, né? A segunda aliança é adâmica, quer dizer, a segunda aliança é adâmica. A terceira aliança é noética. A quarta aliança é abraâmica. A quinta aliança é mosaica. A sexta aliança é a nova aliança ou graça. A sétima aliança, que foi feita desde o dia da criação até os nossos dias atuais, é a aliança milenial ou milênica. As 7 alianças com estes 7 homens. Adão era para não comer o fruto, né? Então a primeira aliança, né? O intuito da primeira aliança que Deus fez com Adão era para ele não comer o fruto, que fique bem explícito, que fique bem explicado esse assunto. A primeira aliança que Deus fez com o homem na face da terra, né? Era para ele não comer o fruto proibido, Adão, que foi com Adão. A segunda aliança Deus fez com Noé. Era para Noé construir uma arca, né? E Noé fez essa arca. E a segunda aliança foi com Abraão. Ele obedeceu à voz do Senhor, né? E a terceira e a quarta aliança foi com Moisés, né? O libertador do povo de Deus. Então ele foi e fez o que Deus mandou. Foi libertar o povo de Deus das garras de Faraó no Egito. A quinta aliança Deus fez com Israel, né, que pecou com o bezerro de ouro. Deus fez uma aliança com Israel e Israel quebrou essa aliança adorando e fazendo bezerro de ouro, né, se tornando um povo idólatra, prostituição, for adorar outros deuses, cultuar outros deuses, né, colocar na sua vida. Aí foi quebrada a quinta aliança com Israel. E a sexta aliança foi com Davi, né, que Davi pecou, foi o pecado do adultério e morte, né, que ele matou um homem para ficar com a mulher desse homem, com a mulher de Urias. E a sétima aliança, que foi a única aliança perfeita e foi a única aliança que permaneceu, que foi a aliança com Jesus. Essa foi a perfeita aliança, né, e perpétua, que dura até o fim, para sempre. E esse preço foi na cruz. Então Jesus fez essa aliança religando o homem a Deus. Através da aliança que Jesus fez com o Pai, com Deus, né, a gente temos acesso a Deus, né? O véu foi rasgado de alto a baixo, porque se não fosse assim, não tinha como essa aliança se manter de pé. Então a aliança que nos liga a Deus foi feita através da morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue, foi o preço de sangue. Ele foi o Cordeiro perfeito, né? Ele foi o sumo sacerdote, né? Então aqui fala, circuncisão era uma marca do povo de Deus. Antigamente em Israel, a circuncisão era sempre feita ao 8º dia. Eles tiravam a pele do órgão genital dos homens. Hoje em dia é higiene e é para tratamento de fimose. Então, a circuncisão no Velho Testamento, né,
que era sinal dessa aliança de Deus com os homens, dos homens com Deus, os homens cortavam a pele do seu prepúcio como sinal, né, dessa aliança com Deus. Então, a aliança no Velho Testamento era cortada na carne, né? E a incircuncisão, que é a aliança do Novo Testamento, é no coração, né? É o batismo, né? Quando a gente se batiza nas águas. Então, esse é o sinal da incircuncisão, que é o sinal da nova aliança. É feito dentro de nós, através do Espírito Santo. Essa aliança é feita no Espírito, ou seja, é feita no nosso coração. Essa aliança é a aliança mais perfeita. Amém, amados? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço, Senhor, porque eu passei o dia todo estudando essa palavra. E essa palavra é maravilhosa, que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Senhor, que a tua palavra vá. Que a tua palavra vá e produza, que ela vá libertando, que ela vá convertendo, que ela vá salvando, que ela vá transformando vida, que ela vá, meu Deus, mudando, Senhor, a mentalidade deste homem, mudando a mentalidade desta mulher, porque só tua palavra tem o poder de convencer o homem da justiça e do juízo através do poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo de Deus, junto com o poder da tua palavra, ele convence o homem da justiça e do juízo. Então, Senhor, que tua palavra vá com a força do Espírito Santo e ela produz o resultado para o qual está sendo enviada. Senhor, vai libertando, liberta essa mente cativa, esse coração escravo do pecado. Liberta este homem, liberta esta mulher. Você que está me ouvindo, vem aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da tua vida. Se renda ao Senhor. Faça uma aliança hoje com Jesus, porque Ele te espera. Alabra subiergue, Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer mudar teu rumo. Ele quer mudar a tua estrada. Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua fé. Tira a tua fé dos homens, tira a tua fé das imagens, das esculturas e coloca a tua fé no único Deus vivo, Deus que vive e reina acima de nós, que é o Senhor Jesus. Creia nele, confia nele, entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. E faça essa aliança hoje. Você que não conhece Jesus, você que ainda não fez essa aliança com Jesus, faça essa aliança. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais Ele fará por ti. E você que já tem uma aliança com o Senhor, renova hoje a tua aliança, se fortalece em Deus, recebe força, recebe graça, recebe ânimo da parte de Deus. Levanta-te, homem, levanta-te, mulher, te põe de pé. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e o mais Ele fará. Senhor, confirma a bênção e a vitória dentro desse estudo. Confirma a bênção e a vitória dentro dessa palavra. Aperfeiçoa, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.